Existem pessoas que estão aqui nessa noite, que você está gerando algo em Deus porque você acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mas tem pessoas ao seu redor que não acreditam naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Existem pessoas que estão perto de você que não acreditam naquilo que Deus pode fazer. Você está gerando, mas elas não acreditam que você está gerando. Uma mulher, quando está sonhando em ser mãe, ela fala para as amigas, ela fala para os parentes, mas ela fala tanto, ela tem tanto desejo, que toda hora ela faz o teste, atrasa um pouquinho, ela vai na farmácia, ela pega o teste da farmácia, ela faz. E se ela faz o teste da farmácia, que pode falhar, e mostra para alguém: olha, eu acho que eu estou grávida, essa pessoa fala: tá nada, porque o teste da farmácia falha. Mas você está gerando. As pessoas não acreditam até que elas possam enxergar o que você está gerando. O primeiro mês ninguém vê, o segundo ninguém enxerga, o terceiro não aparece ainda. Mas no quinto, no sexto, no sétimo mês, você só está passando com o barrigão. Quem olha, que não acreditava, fala: nossa, ela está gerando mesmo, ele está gerando mesmo. Quando o bebê está para nascer, sabe quando a mulher anda assim já? Tem um monte aqui. Nasceu 5, 6, mas tem mais 23 grávidas. Oh meu Deus do céu, essa terra é fértil, viu? Queirabaça, não brinca com essas coisas não. A terra é fértil. E aí a mulher, quando está quase para nascer, ela já está andando assim. Não é a Bruna, a Carol que está para nascer, tanta gente. E a mulher, quando está gerando, está para nascer o filho, a gente toma muito cuidado. Hoje pela manhã eu vi a Michelle, não sei se ela está aí hoje, agora na hora do culto à noite também. A gente olha a mulher grávida, já está com aquela carona de mulher grávida. A gente tem que cuidar. A mulher, se ela der uma tropeçadinha em algum lugar, todo mundo chega para ajudar. Precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Escute, essa palavra é para pessoas aqui. Quando você está gerando algo de Deus dentro de você, e quando isso que você está gerando está para nascer, tem muita gente que Deus vai levantar para te ajudar. Não, você não pegou o que eu falei. Você está gerando algo de Deus, está para nascer. Deus vai levantar pessoas para serem instrumentos dele na sua vida. Pessoas que vão abrir portas de oportunidade na sua vida. Ah, meu Deus! Gera, não tenha medo. Mais um filho, mais um. Filhos espirituais. Gerar sonhos empresariais. Gerar sonhos para sua família. Aleluia. Você é uma dessas, viu? Tem algo para nascer. Tem algo para nascer. E a gente fica preocupado. Como é que vai ser agora? Mas Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Porque Deus sempre faz isso. Ele já fez isso na sua vida. E Ele vai fazer de novo. Quando você mais precisar, vem gente de onde você nem espera. Deus vai surpreender você. Pessoas que vão ser levantadas, como Boaz foi levantado para ser um ajudador, um cuidador daquela mulher abençoada.
abençoada. Deus vai fazer isso na sua vida. Fala para quem está do seu lado, na hora H, Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Cheio! Tem alguém que acredita nisso aqui? Tem alguém que pode explodir em adoração? Diga o nome dele bem alto. Jesus. Aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ontem nós estivemos lá na inauguração do novo local da Rocha Carrão. E eu tentei fugir de um ar-condicionado lá, irmão, mas eu não consegui. Ele me pegou, a minha voz sumiu. Então ore por mim, pela minha voz. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2. Aleluia. Deus tem uma palavra. Você acredita que Jesus tem uma palavra para você aqui? Eu vou fazer uma pergunta inusitada, uma pergunta que talvez você tenha que pensar bastante para responder. Uma pergunta diferente. E você só levante a mão e diga com convicção, se você tiver realmente convicção de responder essa pergunta. Quem quer morar no céu aqui? Você quer morar no céu, irmão? Que bom. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu vou ler novamente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Que privilégio que nós temos. Fala conosco, Jesus. Leva toda a mente cativa, toda distração seja agora repreendida. Que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz. Jesus, só nos interessa te ouvir nessa noite. Jesus, abre o nosso entendimento. Nós queremos ter tudo de ti nessa noite. Tudo que o Senhor tem para despejar sobre nós. Tudo que o Senhor tem para fazer nesse lugar, todas as curas, todos os milagres, todos os destravamentos de destinos que estão dentro de pessoas aqui, Jesus, faz nessa noite, que nada impeça o seu agir, que nada impeça o seu operar, que nós possamos, Pai, estar abertos ao seu agir, que esse ambiente esteja impregnado de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos agradar o seu coração com a nossa fé, que nada se opõe à nossa fé, e se tem algumas coisas se opondo à nossa fé, que nós possamos levantar o escudo da nossa fé, para atingir, para ir contra tudo aquilo, palavras, pessoas, situações, que vêm de encontro à nossa fé, para nos desanimar, para nos paralisar, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos levantar o nosso escudo da fé nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, eu e você temos e precisamos desejar mais do que você imagina, do que nós podemos imaginar. Você e eu precisamos desejar muito mais as coisas do céu do que nós imaginamos. O texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 2 diz algo que não é Deus quem faz, somos nós. Desejai ardentemente. Desejai ardentemente o que? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Durante
a nossa caminhada cristã, a gente começa a perceber algumas coisas. E é muito interessante, a gente que ministra, num determinado momento de uma ministração, a gente começa a ver a fome e a sede por Deus na fisionomia das pessoas. A gente consegue enxergar na fisionomia das pessoas uma fome, um desejo do céu, das coisas do alto, do próprio Jesus. Existem pessoas que nem acertam tanto, que falham, que caem, mas quando vem conversar com a gente, uma coisa a gente sente e testifica no nosso espírito, que essa pessoa, mesmo falhando, mesmo caindo, mesmo tendo problemas, é alguém que é apaixonado por Jesus, é alguém que ama Jesus, é alguém que tem um fogo dentro dela que ela quer acertar, ainda que tenha errado. Por outro lado também, existem pessoas que estão, às vezes, já há alguns meses, alguns anos, ouvindo o Evangelho, comendo e bebendo do leite genuíno, o leite que é necessário para que eu e você possamos crescer em estatura, em sabedoria, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Mas muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas, nós observamos o comportamento de outras e a gente tem o sentimento que essa pessoa tem dificuldade de ter um desejo ardente pelas coisas do alto. E eu sei, eu quero dizer para você, e Deus vai alinhar a minha e a sua vida nessa noite. Não conseguir ter um desejo ardente pelas coisas do alto não é pecado. Porque talvez o que você está passando está sendo um problema, um artifício do inimigo que tem paralisado a sua fé e você não consegue crer, você não consegue entender, você já não consegue orar como você orava, você caiu nessa armadilha, você começou a patinar nessa lama, e você não consegue crer e desejar ardentemente o céu, as coisas do alto. Escute, alguém pode dizer assim: pastor, eu não consigo ter o desejo ardente pelas coisas de Deus. Eu até quero, eu venho para a igreja, eu tento orar, não consigo. Às vezes tem alguém, pastor, do meu lado num culto, por exemplo, está chorando. A pessoa chora até no dízimo e oferta, e eu não consigo sentir nada. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo entender, eu não consigo conectar com o céu, com aquilo que Deus está fazendo. E eu olho para o meu lado, tem pessoas sentindo, chorando, pessoas recebendo cura, e comigo eu não consigo. Pode existir pessoas aqui nessa noite que tem essa dificuldade de ter um desejo ardente pelo céu. E aí eu tenho uma resposta para você. A Bíblia fala, como um bebê recém-nascido, ele tem um desejo, porque isso é instinto. O bebê nem sabe, ele nasceu, mas ele já procura o seio da mamãe, para ele poder se alimentar. Ele não sabe, mas aquele alimento é o alimento fundamental e necessário para que ele comece a crescer de uma forma saudável. Nada substitui o leite materno, nada substitui o leite da mãe. É completo, porque Deus sempre faz assim. O que Deus faz é completo, é perfeito, é pleno, é insubstituível. Aleluia. A gente até tenta às vezes comprar um NAN, às vezes a gente até tenta comprar alguma coisa para substituir, mas nada é mais completo do que um leite materno. A criança nem sabe, mas ela procura o seio da mãe para se amamentar, porque é fundamental e necessário para o crescimento daquela criança, daquele bebê de colo recém-nascido. Quando uma criança deixa de ter fome e desejo pelo leite genuíno, duas coisas podem estar acontecendo. Quando uma criança, não só recém-nascida, uma criança de 8, de 9, de 10 anos, como por exemplo meu filho, quando um pai e uma mãe que são responsáveis oferecem o alimento necessário para que o filho continue crescendo, e o filho não quer, duas coisas podem estar acontecendo. Ou ele acabou de comer um monte de besteira
E quando você põe na mesa o alimento necessário para ele crescer, ele não tem fome? Ou ele está doente? Ou essa criança que precisa de um alimento necessário para o seu crescimento, e pais e mães responsáveis não dão bolacha 15 minutos antes do filho almoçar, não deixam ele abrir um pacote de salgadinho para o seu filho se empanturrar de bobagens e besteiras, um alimento que ele pode comer depois, mas não é o alimento fundamental e necessário para o seu crescimento. E se isso acontece, se os nossos filhos, se as crianças comem e se enchem de besteiras, o que vai acontecer? Quando o pai põe na mesa, quando o pai põe na mesa o alimento que deve ser digerido pela criança para que ela cresça de forma saudável, ele não vai ter fome, porque ele se encheu de besteira. A segunda opção é: a criança está com algum problema, ela está doente, ela nega o alimento, ela não quer comer. O pai se preocupa: por que será que meu filho não quer comer? Por que será que meu filho está sem fome? O pai se preocupa, por quê? Porque aquilo é anormal. Eu não preciso falar para o meu filho que está em fase de crescimento: cresça em nome de Jesus. Eu tenho que alimentá-lo para que ele cresça. Tem coisas que a oração não vai fazer, tem coisas que a prática vai fazer. Não adianta você olhar para o seu filho e falar: cresça em nome de Jesus. Alimente ele de forma saudável e ele vai crescer. Foi assim com Jesus, foi assim com todos os homens que nós admiramos. Eles foram alimentados de forma correta e cresceram em estatura, em sabedoria, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Sabe por que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite? Porque você precisa ouvir uma coisa: é vontade de Deus que você cresça. Eu queria que você declarasse isso para quem está do seu lado: é vontade de Deus que você cresça. Em todas as áreas da sua vida, é vontade de Deus que você cresça. Cresça, cresça muito, cresça ainda mais, até se tornar criança novamente, porque nunca é tarde para ter uma infância feliz. Eu tenho que ser criança, mas eu não posso ser infantil. Criança fala de pureza e dependência do pai. Infantil fala de imaturidade. Você precisa crescer até se tornar uma criança ainda dependente do pai, ainda cheio de pureza diante das coisas do alto. Então preste atenção. Talvez tenham pessoas aqui, e se você veio buscar uma resposta, saiba que essa igreja não é uma igreja que vai te dar respostas. Essa igreja é uma igreja que vai te dar destinos. Coloque a mão no teu ventre. Existe um destino de Deus dentro de você. E o que os homens de Deus dessa casa, o que os líderes dessa casa têm que ser instrumentos na minha e na sua vida, instrumentos para destravar esse destino que já está aí dentro de você. Você vai procurar respostas e não vai ter, mas que você entre nos cultos, nas reuniões, nas programações, nas células e saia querendo mais, esse alimento genuíno de Deus, querendo mais servir ao Senhor Jesus. Quando eu estou doente, eu não tenho fome. E talvez tenham pessoas aqui que não conseguem mais crer, que não conseguem mais confiar, que estão desacreditando de algumas coisas, ou porque você está comendo muita besteira por aí, ou porque você está doente de alma. Uma pessoa doente e ferida de alma, ela não sente mais o fogo de Deus vem, ela não sente o fogo, porque o leproso, o doente, ele não sente o fogo. Você pode acender um isqueiro e queimar a pele do leproso, ele não vai sentir. O doente não sente mais o fogo. O doente de alma não consegue mais lembrar da palavra que um dia Deus falou para ele. O doente não consegue lembrar, ele lembra de tudo, da dificuldade, da luta. E aí ele se torna um crítico, e críticos são infrutíferos. Agora encorajadores são frutíferos.
críticos se posicionam, eles negligenciam algumas coisas, eles se afastam do corpo, eles criticam tudo e todos. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. A frase melhor que o crítico sabe falar é: eu não concordo. E o crítico é infrutífero, ele não dá fruto, ele está preocupado com as pessoas, com as coisas ao seu redor. Ei, pessoas felizes não têm tempo para embaraçar a vida de ninguém. Pessoas felizes estão realizando os seus sonhos diante de Deus. Aleluia. E sabe o que te deixa feliz? Não é o dinheiro cair todo mês na sua conta. O que tem que te deixar feliz é a presença do Espírito Santo dentro de você. É você saber que é a igreja do Senhor nessa terra. Aleluia. É isso que tem que te deixar feliz. E aí a gente começa a enxergar. Quem está doente não consegue experimentar Jesus. E a Bíblia diz em Salmo 34:8: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Eu preciso provar esse Jesus. Mas eu comi tanta besteira. O rei põe o banquete, eu estou sem fome. Não é assim? Assiste a Rede Globo o dia inteiro, sabe o nome dos atores da novela, mas não sabe o que está escrito em João 3,16. Assiste um jogo de futebol, não é pecado não. Sabe a escalação do seu time inteiro, mas não sabe o que está escrito em Salmo 23. Como nós estamos caminhando nessa terra e querendo viver as coisas de Deus, sem estar buscando primeiro de forma ardente o leite genuíno, aquilo que realmente vai fazer você crescer primeiro diante de Deus, e então certamente você crescerá diante dos homens. Ei, o crescimento que Deus tem para fazer na sua vida, primeiro é diante dEle. É diante dEle. Quando você cresce diante de Deus, quando as pessoas olham para você e não elogiam a cor do teu cabelo, simplesmente não falam: nossa, que roupa linda que você está, mas elas falam: meu Deus, como você cresceu na sua fé. Esse é o elogio que eu e você precisamos. Ah, eu queria ter voz. Jesus nasce, a gente come panetone. Jesus morre, a gente come bacalhau. Jesus ressuscita, a gente come chocolate. Está na hora de você provar Jesus. Está na hora de eu e você provarmos Jesus. Jesus cresceu, você precisa crescer. Declara isso sobre quem está do seu lado: você precisa crescer. É vontade de Deus que você cresça. Querido, se uma criança de 10 anos passa 2 anos, ela continua do mesmo tamanho, existe algo errado, sim ou não? Se você está 10 anos na igreja e você não cresceu, não tem algo errado com Deus. Tem algo errado aí comigo e com você. Porque o reino é um reino de crescimento. Sabe o que eu quero declarar aqui nessa noite? Já já você vai ter que ter um problema bom para administrar. Já já você vai ter que organizar, porque o seu salário vai aumentar. Pega isso aí, quem crê. Já já a sua promoção vai chegar, você vai crescer no seu ramo profissional, a venda vai sair, que você está lutando e semeando para que isso aconteça. Receba essa palavra. Já já vem mais um filho, talvez se o casal deseja, receba essa palavra, que a sua família cresça, que a sua vida profissional cresça, que a sua vida ministerial cresça, porque é a vontade de Deus que você cresça. Aleluia! A parte do filho, se você não quiser pegar, não pega. Mas saiba de uma coisa: nunca tenha medo de ter filho. Eu estou falando isso porque tem algo acontecendo aqui que é de Deus. Tinham 22 grávidas, Nelson. Nasceu 4, 5, tem 23 grávidas agora. Irmão, isso é bênção. Ei, não diga assim: não, eu não posso ter filho, olha como o mundo está. Meu Deus, mais um para sustentar. Se as andorinhas têm os seus ninhos e os pardais encontram as suas casas, como é que Deus vai te dar um filho e não vai te ajudar a criá-lo?
Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Que você cresça primeiro diante de Deus, porque tem gente que quer que as coisas aconteçam do lado de fora diante dos homens, e Jesus está falando: eu não vou fazer enquanto você não crescer primeiro diante de mim, filho. Tem coisas que eu e você sonhamos e queremos ver realizadas. Tem coisas que nós queremos ver Deus fazendo, e Deus está falando: eu não vou fazer enquanto você não crescer diante de mim. Você precisa orar. O elogio que você precisa ter não é da cor do seu cabelo. O elogio que você precisa ter é: menina, como você cresceu na fé. Cara, como você está crente. Aleluia. Esse é o melhor elogio que nós podemos ter. E sabe quando alguém vai poder olhar para você e fazer um elogio como esse? Não é na hora da bonança, é na hora que você estiver passando um processo difícil, mas está crente no meio desse processo. As pessoas vão olhar e vão falar: cara, como você cresceu espiritualmente. Então espere, porque daqui a pouco, se você cresceu diante de Deus, você também crescerá diante dos homens. Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Sabedoria significa Sofia. Sofia é inteligência ampla e completa. Quando eu cresço diante de Deus, irmão, como nós ouvimos aqui quinta-feira, na mesa eu tenho segurança, na mesa eu tenho sabedoria, na mesa tem coisas que Pedro não era capaz de fazer antes da unção, antes do Espírito Santo vir sobre ele. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre ele, Cláudio, Pedro prega, 3.000 se convertem. Porque a unção faz você fazer coisas que você nunca faria, vai fazer você falar coisas que você nunca falaria. A unção vai te levar em lugares que você nunca iria. Tem coisas que só missionários e milionários vivem. E se você é um homem de Deus, tem coisas que você vai viver porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus. Estatura significa elíquia no original, tempo de vida. Jesus crescia em estatura. Jesus uma hora era um menino de 12 anos, cheio de Deus, guardando a palavra. Ia para Jerusalém, debatia com os doutores. Naquela época já tinha lá o tanque de Betesda, já tinha lá gente. Se aquele homem estava 38 anos enfermo, Jesus viu aquele homem com 12 anos lá e falou: esse homem está aí, um dia isso vai acabar. Um dia eu subo de novo aqui, porque vai chegar o meu tempo, a minha hora. Jesus esperou a hora dele, espere a sua hora. Na hora de Deus o mar se abre, na hora de Deus a água vira vinho, na hora de Deus o leão não te come, na hora de Deus, Deus abre as portas, meu irmão. Na hora de Deus tudo acontece. Mas nós não queremos esperar a hora de Deus. Jesus passando em Jerusalém com 12, com 13, com 14 anos, ele não podia se manifestar até que chegasse a hora de Deus. Mas um dia a hora de Deus chega. Fala para quem está do seu lado: um dia a hora. Ah, meu irmão, levanta a sua mão. Tem uma unção de Deus aqui. Oh, Jesus. Tua hora na minha vida vai acontecer. Na tua hora a água vira vinho, o mar se abre, aleluia. Oh, Santo Espírito, escute. Jesus cresceu, é vontade de Jesus que você cresça. Samuel cresceu, é vontade de Jesus que você cresça. O livro de Samuel, 1 Samuel 2:26 diz: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor diante dos homens. Que coisa linda. Alguém que cresce primeiro diante de Deus está vendo o favor de Deus diante dos homens. Conhece alguém assim? Eu conheço muita gente
que tem o favor de Deus no meio das pessoas. Conhece gente, irmão, que muda ambiente quando chega. O ambiente está de um jeito, a pessoa chega, ela carrega algo de Deus. O ambiente muda. A pessoa não abriu a boca, a pessoa não falou nada, mas porque ela está no ambiente, o ambiente muda. Escuta, tem gente que como um peixinho dentro de um aquário sujo está quase morrendo. Não adianta você dar remédio para esse peixe que está dentro do aquário sujo, para que ele seja sarado. Porque você dá remédio para ele, mas o ambiente está sujo, ele vai continuar doente. Mas se você limpa o ambiente, ei, você é um purificador de ambientes. Não, pega isso aí. Obrigado, Espírito Santo. Você é um purificador de ambiente. Tem gente que Deus colocou você aí nesse trabalho porque o ambiente estava sujo, mas você, como um homem e uma mulher de Deus, é um purificador de ambiente. As pessoas não sabem, não entendem, mas você está purificando aquele ambiente, e esses peixes serão salvos pela glória de Deus que você carrega na sua vida. João Batista crescia, você precisa crescer. A Bíblia diz em Lucas 1:80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar. Cresça, cresça muito, Carlos, diante de Deus. Cresça diante de Deus, Verusca. Ei, irmão, muda o seu foco. Senhor, eu preciso prosperar no meu trabalho. Senhor, eu preciso que isso aconteça. Senhor, eu preciso que as portas se abrem. Mude o seu foco. Senhor, eu quero crescer, eu quero orar mais. Eu quero crescer diante de Ti. Senhor, eu quero estar mais em comunhão. Senhor, eu quero estar perto da mesa. Quando você começa a crescer diante de Deus, você crescerá diante dos homens. Só depende de você. Tem alguém que está entendendo isso aqui, irmão? Sabe que Deus está entregando nas nossas mãos uma chave espiritual. Cresça diante de Deus e Deus fará você crescer diante dos homens. Paulo cresceu, é vontade de Deus que você cresça. A Bíblia diz em Atos 9:22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Como alguém pode demonstrar para outra pessoa que Jesus Cristo é o Senhor? Só cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Podem gozar de você, podem falar que você é fanático, mas você está posicionado como homem de Deus. E escute, quando você se posiciona, muitas coisas se alvoroçam ao seu redor. Quando você se posiciona, muitas coisas vão se debater ao seu redor, mas você simplesmente estará desfrutando da manifestação do Espírito Santo na sua vida. Escute, não se preocupe quando algumas coisas começarem a ficar mexidas ao seu redor, porque você se posicionou na sua fé. Isso tem que acontecer. Não se preocupe, porque você agora se posicionou. Não diga isso, nossa, só foi eu me posicionar, olha o que está acontecendo, é de Deus. Porque quando um crente se posiciona, tudo fica alvoroçado, mas você estará protegido numa cúpula do céu, desfrutando do favor de Deus, Deus te prosperando e você vivendo o favor dele diante dos homens. Receba essa palavra sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, aleluia. Se os Tessalonicenses cresceram, você precisa crescer. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 1:3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. É alguém do lado de fora, pastor Leandro, olhando para mim e para você e dizendo, cara, como você está crente.
O amor entre vocês está aumentando cada vez mais. O diabo vem para separar, o diabo vem para te tirar da igreja, e você está mais apegado com as coisas de Deus, você está mais envolvido em comunhão, vai indo comer pizza mais ainda na casa de um irmão, ou na pizzaria que você tem levado alguém. Cresça em estatura, em conhecimento e na sua comunhão, que as pessoas olham para mim e para você, possam olhar para mim e para você e falem: ele está crescendo nas coisas de Deus. Você entende o que realmente vale a pena? Eu conheço gente, querido, que está conquistando muita coisa, mas está perdendo diante de Deus. Eu conheço gente que está prosperando no seu trabalho, mas ao invés de crescer diante de Deus, está diminuindo diante de Deus. E porque Deus ama, Ele vai balancear isso de novo. Filho, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você conquistar essas coisas que você deseja tanto acontecerem e você ficar longe de mim. O que Deus te dá é para te aproximar dele. Nós falávamos ontem, Oral Roberts, um homem de Deus, pobre, servo do Senhor. Ele tinha uma visão, e visão está ligada ao coração. Por isso, quando o seu coração sai de um lugar, você para de prosperar naquele lugar. Porque se você tem uma visão, o seu coração está nessa visão, os recursos do céu virão sobre a sua vida, para que essa visão, que é propósito de Deus, seja concretizada. Oral Roberts tinha um sonho de abrir uma faculdade cristã confessional nos Estados Unidos. Pobre, mas ele tinha uma visão. Ei, você não precisa de dinheiro, você precisa ter uma visão e o seu coração estar nela. Os recursos virão sobre a sua vida. Em nome de Jesus, pega isso. Deus canalizou milhões de dólares, levantou mantenedores, homens que diziam: eu vou bancar esse negócio, eu vou investir dinheiro, isso é de Deus. Homens de Deus, empresários riquíssimos. E Deus canalizou milhões de dólares na mão desse homem. Esse homem abriu uma faculdade, que está até hoje. Hoje ele não está mais entre nós, está no céu com o papai. Mas um homem que tinha uma visão. Sabe do que você precisa para chegar aonde você sonha? De uma visão, Diego. Se você não tem visão, deixa Deus te mostrar o que Ele quer que você faça. Essa igreja tem uma visão, e eu sei que Deus vai levantar mantenedores para que essa visão se cumpra. Enquanto o meu coração estiver nessa obra, enquanto o seu coração estiver nessa obra, Deus trará os recursos necessários para que essa obra avance conforme a vontade de Deus. Você não precisa de dinheiro, você precisa de uma visão. Eu estou duro. Deus pode fazer coisas extraordinárias se você tem uma visão. Agora, quando o seu coração, é por isso que a gente fica muito tranquilo de falar isso. Se tem alguém que está numa igreja e o coração dessa pessoa já não está mais lá, é uma bobagem você permanecer lá, porque mudar de igreja não é pecado. É uma coisa muito séria. Se tem alguém numa igreja como a nossa e o seu coração não está mais aqui, é uma bobagem você permanecer aqui, porque você não vai receber mais nada de Deus. Porque se o seu coração não está aqui, a sua visão não está aqui, e você só recebe daquilo que você celebra, você só recebe daquilo que você reconhece. Agora, se o seu coração está aqui, você vai ser usado por Deus. Deus vai trazer recursos na sua mão. Deus vai usar você como instrumento poderoso nas mãos dele. Aleluia. Ei, Tessalonicenses, a sua fé está crescendo sobremaneira, e eu vejo também que o amor entre vocês cresce. Aleluia. Diga para quem está do seu lado que o amor mútuo entre nós cresça ainda mais em Jesus. Quando a gente amadurece, irmãos, a gente abandona as coisas de menino. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:11, vai anotando aí, eu vou falar alguns textos, porque a palavra liberta. E essa igreja é uma igreja de palavra, é uma igreja de fogo, a unção do Espírito Santo, mas é uma igreja de palavra. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, eu falava como menino,
eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Escute, olhe para mim, Canela, tem gente que precisa desistir das coisas de menino. Chega, tem coisa que você precisa parar de fazer. É você que precisa parar de fazer. Tem coisas que você precisa desistir delas. Desista das coisas de menino. Chega. Deus tem falado, Deus tem nos orientado, o alimento genuíno tem sido derramado. Chega. Desista das coisas de menino, porque só você desistindo das coisas de menino, as coisas que Deus tem para entregar na sua mão, e só vão entregar quando você amadurecer, vão chegar na sua vida. Quando nós amadurecemos, nós cultivamos o entendimento da palavra. A gente busca continuar aprendendo, entendendo. Tem gente que quer o microfone, mas não quer sentar para aprender. É ilegal. Tem gente que quer pregar, mas não quer sentar para ouvir a palavra. É ilegal. Existem pessoas que não cultivam o entendimento. Ei, a igreja nesse tempo precisa entender o que Deus está querendo. E eu preciso cultivar o entendimento. Eu preciso ler a palavra em primeiro lugar. Eu preciso ler bons livros. Cuidado com as pregações na internet. Nem todas a gente indica para você. Ouça as pregações da tua igreja. Tanta gente boa passa por aqui. Nós somos privilegiados, viu, irmão? Nós somos privilegiados. Ouça, tenha uma direção, busque. Se você quer saber a respeito de algum assunto, busque um livro cristão, genuíno, que fala daquele assunto. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Juízo, razão. Homens amadurecidos, cristãos maduros, cristãos que se movimentam de forma madura. Quando eu cresço, quando a gente amadurece, nós buscamos a estatura de Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o meu Senhor. O meu foco está nele, os meus olhos estão em Jesus. O que me interessa é agradar o coração do Pai. Eu não quero ser distraído por tantas coisas que desejam me distrair nesse tempo. O meu foco é o Senhor. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É desejo de Deus que você cresça. Cresça, cresça até se tornar uma criança de novo. Porque tem gente que cresce, mas aí, esse louvor eu já ouvi. Cresceu tanto, cara. Essa pregação, o pastor já pregou. Cresceu demais. Está muito adulto. Presta atenção em tudo, menos no que está sendo falado, porque já não é novidade para quem cresceu tanto. Não cresça para se tornar um adulto, cresça para sempre ser uma criança pura e dependente do Pai. Cuidado com esse crescimento, viu? Cresça até se tornar uma criança. Fala para o teu irmão, ele precisa ouvir isso. Cresça até se tornar uma criança. Quando a gente amadurece de forma saudável nas coisas de Deus, nós participamos das verdades do Evangelho. A Bíblia diz em Hebreus 5,14: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas e conseguem discernir entre o bem e o mal. Que texto maravilhoso, marca esse texto, irmão. Olha só, quando eu amadureço, eu estou recebendo de Deus o alimento sólido, eu pratico o Evangelho, eu pratico o que Deus está mandando eu fazer. Escute, eu vou dar um exemplo. Nessa igreja já aconteceu de uma pessoa querer casar, já servia ao Senhor há alguns anos, e essa pessoa desejava casar, mas o marido tinha morrido e ela recebia uma pensão. Então agora, se ela casa,
ela perde a pensão. E ela ficou por muito tempo servindo a Deus desse jeito. Mas quando a gente se posiciona, irmão, é impossível Deus não responder à sua fé. Você depende do banco, você depende da pensão, ou você depende de Deus? Mas ai meu Deus, mas se eu perder a pensão, é o que segura agora, é o que sustenta é Jesus. O que sustenta é Jesus, aleluia. Quando essa pessoa se posicionou, rompeu, casou, feliz da vida, até hoje está sendo sustentada por Deus e será sustentada por Deus. Essa pessoa está aqui nessa igreja e você será sustentado por Deus. Dependa de Deus, não dependa dos homens. Medo de tomar decisões que vão de encontro a Jesus, nunca tenha. Medo de tomar decisões que te aproximam da palavra, nunca tenha. Mas eu vou perder tanto. Você não perde nada, você só vai ganhar, e os dias dirão isso, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Você larga 500 coisas para fazer a vontade de Deus. Aqui na frente terá 1.000, 2.000, 3.000 coisas para cuidar, porque você é alguém que Ele pode confiar, porque na hora H você entregou algumas coisas por causa dEle, e Ele entregará algumas coisas na sua mão, por causa do seu propósito na sua vida. É assim. Qual é o nosso problema? A gente tem dificuldade para se mover, para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo que nos cerca, a maioria é contrário ao que Deus quer. Tem amizades que Deus quer que você abandone. Eu vou falar, Espírito Santo. Tem amizades que você quer. Escute, se você não está maduro para pegar alguém lá da lama do pecado e falar: cara, vem aqui, chega, para com essas bobagens, para de sair para fazer essas coisas, eu vou te levar para um caminho seguro. Se você não tem maturidade, não tem coragem e não tem firmeza no Senhor para fazer isso, não faça. Se aproxime de quem é melhor que você, beba de quem é melhor de você. Eu quero estar quem é melhor de mim. Quando eu cair, tem alguém para me levantar, alguém que vai falar do Evangelho, alguém que vai me instruir, vai me orientar, até chegar a hora de você pegar, ir lá na lama, falar: eu estou pronto, agora eu não fico junto com você na lama, agora eu te tiro dela, aleluia. Está entendendo? Quando eu me converti, eu falei: eu vou lá no centro de Umbanda que eu conheço, eu vou entrar, eu vou invadir aquele centro de Umbanda, eu vou falar: em nome de Jesus, para com esse negócio aqui. Uma fé tremenda. Aí o pastor Mauro falou: Fred, não faz isso não, você precisa aprender muito ainda, você precisa crescer em sabedoria, em estatura, em conhecimento diante de Deus e depois diante dos homens. Ei, continua com esse desejo. Vai chegar a hora que você estará pronto para saquear o inferno e povoar o céu com atitudes que vão agradar o coração de Deus. Quando eu amadureço, eu venço as tentações. 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi pois sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A vontade de Deus para nós é essa. Fica firme nessa vontade, fica firme nesse propósito. Vença as tentações, vença tudo aquilo que você sabe que te distancia do Senhor. Escute, você foi chamado. Eu queria que você levantasse uma mão e a outra mão colocasse no seu coração. Repita assim comigo: eu sei que eu fui chamado para mudar tudo o que está à minha volta. De novo, eu sei que eu fui chamado para mudar tudo o que está à minha volta. Aleluia. É uma verdade, irmão. Em Jesus você tem poder
para mudar tudo que está à sua volta. Transformadores de ambiente transformam a água. Quem morria já não morre mais. Ei, escute, quando você chega, a escassez acaba. Você recebe isso? Quando você chega, a escassez acaba. José chega no Egito, acaba a fome. Tem gente que tem essa unção. Eu conheço gente, a gente está conversando, está dando risada, de repente chega o camarada com um monte de saquinho, com picanha, vamos fazer churrasco, com isso, com aquilo. Ei, irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Chegue sempre com as boas novas. Quando você chegar, a escassez vai embora, porque chegou um homem de Deus, uma mulher de Deus ali para resolver a situação. Gente que pisa, a casa está um terror, está umas trevas. A casa está uma treva, a família está uma treva. A pessoa chega, ela pisa. Creia nisso, irmão. Ela pisa, Danilo, o ambiente muda. Estavam falando palavrão, já não falam mais. Ei, querido, isso é de verdade. Gente cheia do Espírito Santo. Você já passou perto de homens de Deus? Eu já passei perto de homens de Deus que meu Deus do céu, não falou nada, nem me viu. Eu olhei para ele. Você sente a glória de Deus, Marina? Tem gente que carrega algo de Deus e aonde chega muda o ambiente. Eu quero ser, eu não quero passar batido nessa vida sem ser alguém assim. Eu quero estar no meio do olho do furacão. Eu falava ontem lá no carrão, querido, se tem um avivamento para acontecer nesse período que nós estamos nessa terra, eu quero participar dele. Eu não quero perder. Aonde está o movimento? Aonde está o fogo? Aonde está a glória? Que comece, que tem um pedaço disso em Bertioga. Tem igreja que você não sente nada. Tem igreja que você sente tudo. Tem lugares que são feios, mas a glória de Deus está lá. Tem barracos que a unção do Espírito Santo está lá. Tem palácios que é uma secura só. Você carrega algo de Deus. A sua casa precisa mudar. Você precisa crescer diante de Deus. O seu trabalho precisa mudar por sua causa, porque você carrega algo de Deus. É vontade de Deus que você cresça. As coisas precisam acontecer. Eu me recuso a estar do mesmo jeito hoje do que ontem, porque o Evangelho é crescimento, o Evangelho é avanço. Escute, o fim dos tempos não tem a ver com o mundo caído. O fim dos tempos tem a ver com uma igreja gloriosa. O fim dos tempos tem mais a ver, pastor, vai piorar tudo. Pastor, vai piorar tudo. Ei, o fim dos tempos tem mais a ver com uma igreja gloriosa do que com o mundo caído. Está escrito que a igreja vence. Ei, quem é a igreja? Quem aqui é a igreja? Eu queria ter voz. Está escrito que a igreja vence. Está escrito que a igreja vence. Você pode perder uma batalha, mas a guerra você não perde. Está escrito que a igreja vence. Você é mais que vencedor, igreja do Cordeiro. Meu Jesus, me ajuda. Nessa caminhada, você vai precisar acreditar naquilo que ninguém acredita. Querido, homens de Deus e mulheres de Deus, vai chegar um determinado momento, e Deus provoca isso, que você vai ter que acreditar naquilo que ninguém acredita. Canela, ó. Agora estou na missão, estou no óleo aqui, ó. Vai chegar uma hora que ninguém da tua família acredita. Você vai precisar acreditar. Vai chegar uma hora que as pessoas que estão ao seu redor não acreditam, e você vai precisar continuar acreditando.
Pessoas que não conhecem Jesus são as primeiras que se perdem. Irmão, tem gente, como eu falei, pode vir de uma igreja para cá, ou vir dessa igreja para outra. Isso não é pecado, não tem problema. A gente sabe que essa pessoa nunca vai se desviar, porque a gente sabe que essa pessoa conhece Jesus, teve um encontro verdadeiro com Jesus, nasceu de novo. Agora tem gente que a gente fica preocupado. Saiu da igreja, não sei não, vai desviar. Aí sai do grupo do WhatsApp, o pastor fica com estafa, preocupado. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Tem gente que eu sei que nunca vai desviar, mas tem gente que a gente fica preocupado, porque a pessoa nunca demonstrou uma firmeza em Deus. Ela nunca desejou ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que Ele vos dê o crescimento para salvação. O que te leva até a salvação é o alimento que só Deus pode te dar. Pare de comer bolacha. Fala para o teu irmão, para de comer bolacha por aí e participa do banquete do rei. Para de comer salgadinho, que é só química, e vem comer do banquete do rei. Para de assistir a Globo e vem comer do banquete do rei. Para de se encher de besteira e vem aproveitar o banquete do rei. Criança no original é artigenetos, que significa recém-nascido. O leite genuíno é adolos, que significa algo que não é misturado, não tem mistura. É genuíno. Não tem mistura, não é adulterado, não é puro, é sem intento desonesto, é sincero. É isso que eu preciso comer. O leite no original é gala, as verdades cristãs mais simples. Você não precisa da grande revelação. Você precisa saber que Jesus é o Senhor e que você é filho, e você precisa beber do leite. Tem gente que quer crescer tanto, se esquece das coisas elementares. Cresce tanto, mas esquece de algumas coisas tão simples que fazem parte de uma vida cristã. Irmão, eu quero voltar a ser criança. Eu quero voltar a ser criança. Eu sempre fui um chorão na presença de Deus. Eu quero ainda mais, a cada dia mais, voltar a ser uma criança. Você precisa voltar a ser criança. Você precisa entrar no culto e estar em liberdade para adorar, e não se preocupar com quem está do seu lado. Se precisar chorar, chora. Se precisar lamentar, lamenta. Se precisar adorar, adore, mas não se preocupe, seja uma criança. Irmão, a criança, quando está envolvida na brincadeira, ela não está nem aí para ninguém. Obrigado, Espírito Santo. Eu lembro muito do meu cunhado Tiago, quando era pequenininho. Tem vídeo até hoje, os aniversários das crianças. O meu cunhado chegava nas festas assim, passava debaixo da mesa, balançava o bolo, e não está nem aí. Tiago não está nem, está envolvido na brincadeira. Quando a gente está envolvido nas coisas de Deus, você é feliz, você não tem tempo para perturbar a vida de ninguém, você está preocupado em cumprir o teu sonho. Pessoas felizes estão muito ocupadas, preocupadas em realizar os seus sonhos. Seja feliz. Ei, está com cara de quem chupou limão? Levanta a cabeça. Olha para quem está do teu lado, vê se ele tem cara de chupou limão. Fala, seja feliz, irmão, em Jesus. Fala para ele. Jesus preparou tudo para você ser feliz. Ei, fala para ele, isso vai passar. Ei, vai passar. O que te entristece vai passar. O que te entristece vai passar. Jesus, olha, eu quero liberar uma palavra. Jesus vai liberar uma alegria sobre a sua vida nesses dias, mesmo diante de algumas coisas difíceis. Eu preciso me posicionar. Fica de pé comigo. Eu quero orar com você. Latorabacandaraceia, Espírito Santo.
Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Levante a sua mão bem alta e diga: que se abra o céu e o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados, diga. Que os céus fechados se abram, teu reino venha. Entre nós, a nossa fé e esperança estão em Deus. Ei! Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. A igreja e a bateria declara que os céus, teu reino. Se abram, nossa fé. Eu queria chamar aqui à frente você que sabe que está gerando algo de Deus. Tem gente que não acreditou, tem gente que duvida, mas você sabe que é de Deus, que Deus é na sua vida, e você quer ver isso nascendo. Vem aqui à frente, eu preciso orar por você. Você que não conseguia desejar o céu de forma ardente, não é culpa sua, mas se Deus está vendo uma chama no seu coração, Ele só vai ajudar essa chama a crescer. Muda o que precisa ser mudado. Pare de comer besteiras e participe do banquete do Rei. Tira da sua vida tudo que é besteira, que te enche de tudo, mas você não cresce. Porque só o que pode te dar o crescimento saudável são as coisas do alto, as coisas de Deus. Eu quero pedir para que todos venham mais para frente, para que caibam mais pessoas. Dá 2, 3 passos à frente, por favor. Você está num processo difícil, está gerando, as pessoas não conseguem enxergar. Fica no Senhor, come dele, bebe dele, Ele seja o seu alimento. Cresça primeiro diante de Deus. Cresça primeiro diante de Deus. Tem gente crescendo diante dos homens, não permanecerão, porque eu e você precisamos crescer primeiro diante de Deus. É no secreto, é no oculto, é quando ninguém vê, mas você adora, você serve ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria que os líderes de célula, os pastores, os presbíteros, você vai orar, você vai impor as mãos rapidamente. Nós precisamos orar por todos que vieram aqui à frente. Deus está liberando, escute. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar gente que é até ímpio, nem conhece Jesus, mas não é por ele, é por você. Não é por ele, é pelo propósito de Deus na sua vida. Deus vai levantar gente. Eu sei de todas as pessoas que Deus levantou para que eu chegasse no propósito dele. Eu sei de pessoas que Deus levantou na minha vida para que a palavra de Deus se cumprisse na minha vida. Deus vai fazer isso. Está grávida? Está grávido? Está para nascer? Está gerando?
Tem pessoas que Deus vai colocar ao seu redor para terem cuidado com você. Sopra, Espírito Santo. Cresça, 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 até se tornar ainda mais dependente do Senhor. Cresça, cresça ainda mais, até se tornar ainda mais dependente do Senhor. Cresça muito, cresça mais, cresça, cresça, diante de Deus, diante de Deus. Cresça diante de Deus. Cresça, 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 cresça. Ando convidar a ser. Quero fazer um segundo convite. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso nesta noite, você sabe que foi Deus quem falou com você. Levante a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. A maioria de nós já fez isso. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, essa é uma grande oportunidade. Tem uma pessoa lá no fundo. Cadê a segunda pessoa? Fique com a mão levantada, por favor. Cadê a segunda pessoa? Tem aqui uma segunda pessoa na frente. A terceira pessoa. Está ali a terceira pessoa. A quarta pessoa ali, oh aleluia. Cadê a quinta pessoa? Jesus te chama. Você vai começar a comer do alimento genuíno e você vai começar a crescer. Crescer em todos os sentidos. É vontade de Deus que você cresça. É vontade de Deus que você cresça. Aleluia. Eu queria que os irmãos trouxessem essas pessoas aqui à frente. Vem aqui à frente, ó. Pode vir, vai abrindo caminho. Oh glória. Você que levantou a mão para aceitar Jesus, venha bem aqui à frente aqui, por favor. Oh glória a Deus, aleluia. Vem cá, Canela, vem aqui. Vem aqui pertinho aqui. Escute, meu irmão. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida com passos de fé que nós vamos dar. Se você tem uma visão, os recursos vão chegar para essa visão se cumprir. Não se preocupe com aquilo que você não precisa se preocupar. Jesus se encarrega. Ele só quer um coração aberto, alguém posicionado nele, alguém alinhado com a sua vontade. Agora tem gente que não quer, que não tem fome, mas tem gente que tem fome. E Jesus sabe quem tem fome dele. Jesus sabe que quem quer acertar. Jesus conhece aqueles que desejam ardentemente o leite espiritual genuíno. Eu quero orar pelos irmãos que levantaram as mãos aqui. Aleluia. Eu queria que você nós oramos por cada um que está entregando as suas vidas ao Senhor. Jesus, cumpre a tua palavra, que haja um crescimento exponencial, porque é vontade tua que a gente cresça em estatura, em conhecimento, em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Obrigado, Deus, pelos nossos irmãos que estão entrando para a família espiritual. Eles verão coisas extraordinárias acontecendo, porque o que o Senhor tem para fazer é extraordinário. Nós abençoamos os nossos irmãos em o nome de Jesus. Amém. Aleluia.
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados Dá um abraço em se alguém. abram, Dá uma palavra de vitória para alguém do seu lado aí. Escute, irmão. Não existe missão difícil. Existem ferramentas que a gente usa da maneira errada. Deixa eu perguntar aqui: quem consegue derrubar uma parede em 3 dias? Qual homem aqui consegue derrubar uma parede em 3 dias? Uma parede de 1,5 metro. Todos nós conseguimos. Agora, se eu falar, quem aqui consegue derrubar uma parede com a colher de pedreiro? É outra coisa. Então depende da ferramenta que você usa. A missão que Deus nos deu é para usar as ferramentas espirituais. E tem gente querendo derrubar a parede com colher de pedreiro. Você vai derrubar esse gigante pela fé, com as armas espirituais que Deus está te dando e liberando sobre nós, irmãos. Deus está liberando tudo está liberado. Tome posse e exercite as suas faculdades para que você possa consiga discernir entre o bem e o mal, praticando o Evangelho. Aleluia.